nosso último encontro. Aí, show. Bom, nós estávamos falando sobre os cuidados que você e eu precisamos ter com o nosso paciente, tá? Então, para além de cuidados relacionados à troca de fralda e questões dessa linha de higiene pessoal mesmo, também existem outras características e outros elementos que a gente precisa se atentar. Por exemplo, a hidratação, cultivar as amizades, controle do estresse, exercício físico, que são itens que, sim, o nosso paciente também precisa, obviamente, mas que você e eu, enquanto trabalhadores, enquanto cuidadores, também precisamos nos atentar. Então, como é que anda a minha alimentação? Como é que anda a minha vida relacionada às amizades? Então, eu tenho cultivado as minhas amizades de cuidadora? Eu ando controlando o meu estresse, ando dormindo bem, ando respirando bem. Então, são itens que, com certeza, é importante para o meu paciente, mas também são itens que são fundamentais para nós, cuidadores. E aí a gente vem falando de alguns, vou passar rápido, porque a gente já falou sobre isso nas últimas 2 aulas. Então, a ideia é que você e eu também consideremos para a nossa vida esses itens. Então, como é que anda a nossa hidratação? Lavagem das mãos, né? Fundamental. Higiene bucal, exercício físico, descanso para o corpo. Temos ou não cultivado as nossas amizades. Alimentação, anda bem? Ou a gente... Porque tem até uma dica na imagem, né? Elimine as questões gordurosas, as comidas, os alimentos gordurosos, que tenham muito... sódio, que sejam ricos em sódio, que sejam ultraprocessados e tudo mais. Então, é tirar o que não é comida, entre aspas, e começar a adicionar alimentos mais saudáveis. Então, frutas, verduras, leguminosas, folhas, né, o que a gente sempre gosta. Enfim, comida mesmo. Sabe quando a gente pensa em comida? Eu morei no... Quando eu morava no Goiás, nem tudo a gente comprava no mercado. Tinha muita coisa que a gente produzia em casa mesmo. Então, a ideia aqui de considerarmos uma alimentação saudável é essa. Lógico, arroz e feijão são feitos em indústria, é um fato, obviamente, né? São processados, industrializados, mas ainda são bem mais saudáveis do que, por exemplo, no McDonald's, né? Então, assim, quando a gente fala adicionar alimentos saudáveis, entendam também, né, ter uma alimentação saudável também é começar a considerar o arroz, feijão, a carne, comida mesmo, e não esses outros alimentos aí que são ricos em açúcares, né? Tem, por exemplo, Coca-Cola, batata frita, cookie, é o que o pessoal mais faz. É, é importante isso, é importante a gente não ignorar esse fato. Muito bom. E aí também a gente falou sobre o estresse, né, a importância do controle do estresse. Você e eu precisamos considerar esse fato, não esquecer, porque o estresse vai causar problema para a gente com certeza em algum momento. A respiração, respirar da forma correta e principalmente o amor próprio, no sentido de você, antes de tudo, amar a si mesmo. Então, eu quero fazer o curso, professor, porque é importante para mim, porque assim eu vou me desenvolver, você é uma cuidadora melhor, enfim, amor próprio. Olha, eu quero cuidar da minha alimentação porque eu quero ficar mais bonita. Inicialmente para mim. Quero me sentir melhor quando eu olho para o espelho, enfim. Então, o amor próprio é fundamental. Não é só isso, né? Mas principalmente porque às vezes a gente espera muito de outras pessoas. E aí talvez você quer ficar com um corpo bonito, por exemplo, porque quer que alguém veja. De repente, essa pessoa nunca nem falou, nunca reparou, você já mudou, você está mais em forma e tudo mais. E aí você pode se frustrar porque você colocou as suas expectativas em alguém. Toda essa mudança aconteceu em prol de uma pessoa, de um terceiro, né?
mas essa pessoa não reconheceu o seu esforço, e aí você pode se frustrar. Então, olha, na verdade, eu tenho feito curso para mim inicialmente. Sei lá, eu quero ir mais no salão de beleza, por exemplo, porque eu quero me sentir mais bonita. Eu quero dormir melhor, porque isso me faz pensar melhor, professor. Quero descansar mais. Quero cultivar as minhas amizades. E aí você vai pegando todos esses pontos aqui, ó. Todos esses pontos, exercício físico, amizade, alimentação saudável, hidratação, controle de estresse, todos. A causa número um, a causa principal para que você atenda a esses itens é que você ame a si mesma inicialmente. Lógico, depois você pode direcionar para outras pessoas, porque senão você vai se frustrar, né? É importante que você tenha uma autoestima, e a autoestima pode vir também por meio desses itens aí que devem ser observados. Mas isso a gente já falou nas últimas 2 aulas. Aí na última aula a gente falou também sobre importantes cuidados com os medicamentos. Muitas vezes são negligenciados, os nossos pacientes não têm conhecimento, ou alguns até têm conhecimento, mas sabe aquela expressão João sem braço? Significa o quê? Se fazem de bobos. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso pegar o seu medicamento. Eu tenho pressão alta, você também tem, um exemplo, tá? Você tem. Mas nós somos pessoas diferentes. Provavelmente a minha dose do remédio de pressão alta é diferente da sua dose. Errado, erradíssimo. Às vezes o paciente sabe, mas ele dá uma de bobo. Por exemplo, nem sempre ele sabe, obviamente. Mas esses conselhos simples, olha, na verdade, você não pode fazer isso, não é recomendável, porque vocês são pessoas diferentes, no nosso caso. Sexo diferente, tamanho diferente, idade diferente, tudo isso. Isso. Olha, não pode. Então, então assim, não é, porque normalmente o médico receita um medicamento depois de ter algumas observações. Então, normalmente faz um exame, ou vários exames, e a partir dos resultados desses exames, o médico receita. Quando eu pego o seu remédio emprestado, eu pulo todas essas etapas e coloco a minha saúde em risco. Porque nesse caso, por exemplo, digamos que o seu remédio tem uma dose maior que a minha, de pressão, né? O remédio de pressão alta. Se eu tomo o seu medicamento, a minha pressão vai baixar demais. Porque faz sentido, né? O objetivo do remédio de pressão é abaixar a pressão. A pressão está alta, a gente toma o hipertensivo, ele controla, abaixa. Mas se a dose é muito alta, vai abaixar demais. E aí eu posso ter, por exemplo, alguns acidentes, desmaiar e tudo mais. Então, ou seja, conselhos simples que você e eu conseguimos dar aos nossos pacientes. Então, conselhos também relacionados a armazenamento. Olha, fora do alcance de crianças, idosos, animais. Conselho simples. Fora de... não podemos armazenar medicamentos em locais que tenham luz ou luminosidade excessiva. Precisamos também considerar a temperatura, e aí a gente vai a umidade, então, temperatura, luz e umidade. Tem que observar todos esses pontos. Mas são questões simples que a gente... são questões simples que a gente consegue orientar o paciente e não ter nenhum problema com ele, sabe? Então, assim, você... lógico, a gente não é farmacêutico, eu também não sou farmacêutico, não somos médicos, eu também não sou médico, mas orientações simples que o nosso paciente pode não saber, e às vezes tem até a ver com hábito que ele já pega há anos. Não, eu nunca fui em médico nenhum. Eu tomo esse medicamento aí todo dia, mas eu nunca fui médico. Não é legal, isso pode pôr a saúde dele em risco. Ainda que ele não esteja apresentando reações naquele momento, provavelmente a saúde dele está sendo prejudicada aos poucos pelo medicamento que ele toma há 20 anos sem ter passado pelo médico, por exemplo. Então, são questões que a gente consegue ajudar o paciente
São realmente alguns cuidados que a gente precisa ter quando o assunto está voltado para os medicamentos, tá? Mas isso a gente falou na aula passada também. E agora, meninas, a gente vai começar a falar sobre um item muito importante e que muitas vezes também é esquecido. O quarto do paciente. Obviamente, o paciente tem um ambiente onde ele dorme, onde ele descansa, onde ele repousa, que é o quarto. Alguns pacientes são acamados, ou seja, ficam na cama, certo? Em alguns casos, temporariamente, então fez uma cirurgia, andando de moto, caiu, quebrou a perna, quebrou o fêmur. Vai ficar ali 5, 6, 7, 8, 9 meses, talvez, acamado. Então, isso tem um período para terminar. Ele está acamado por um período de meses normalmente. Mas tem pacientes que não, que ficam nessa condição por toda a vida, ou por um período longo. Então, vou dar um exemplo da mesma pessoa, caiu de moto. Ela pode só quebrar a perna e ficar por um tempo acamada, 5, 6, 7 meses, ou não, ela pode cair de moto, sofreu um acidente que prejudicou a coluna dela, e aí ela fica tetraplégica, não se mexe mais. Vai ter que ficar a vida toda sobre uma cama, provavelmente, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes que ficam temporariamente e tem pacientes que ficam por um longo período ou a vida toda, por um tempo indeterminado. Nesses dois casos, a gente precisa considerar o leito do paciente. Então, como é que anda a cama desse paciente? O tecido da coxa, do lençol que ele está deitado, causa alergia? Isso é importante a gente saber. Por quê? Se o tecido causar alergia no paciente, se ele é alérgico a poliéster, por exemplo, se ele for alérgico, vai coçar. Provavelmente vai coçar, vai começar a causar machucados. E aí ele pode, talvez, ter a sua pele prejudicada, e a gente vai ver daqui a pouco, uma das consequências da gente ter, daqui a pouco eu vou falar, uma das consequências que a gente tem de pessoas acamadas é a úlcera por pressão. Então, em algum momento, se a gente não toma, o que a gente chamava de escara antigamente, se a gente não toma o cuidado devido, se a gente não observa, não se preocupa com a hidratação, não se preocupa com a mudança de decúbito, eu vou falar daqui a pouco o que é. Quer mudar o paciente, de tempo em tempo a gente muda ele de posição. Se a gente não observa alguns cuidados que são obrigatórios, esse paciente nosso está mais propenso a desenvolver uma escária. Escária é o termo antigo, hoje a gente chama úlcera por pressão, tá? Então, se você e eu não observamos, não consideramos alguns cuidados, o nosso paciente pode ter uma úlcera por pressão. Não é o nosso objetivo, obviamente, porque uma úlcera por pressão causa um grande sofrimento. Imagina, eu vou mostrar imagens daqui a pouco, a gente tem a pele da pessoa, do paciente que tem a úlcera, é perfurada. A gente abre uma úlcera, como se abrisse um buraco. Você vai ter uma lesão na pele dele, entre aspas, é um buraco, né, uma lesão, e essa lesão pode ser tão profunda a ponto de chegar nos ossos. Obviamente, isso causa desconforto ao paciente, causa dor e também é uma porta aberta para agentes patológicos, né, fungos, bactérias, entrarem e aí, por exemplo, causarem uma infecção, inflamação e tudo mais. Então, uma contaminação. O que a gente precisa é observar o leito. Então, como é que anda o leito desse paciente? O colchão dele está em boas condições? Não está? Do que é feito esse colchão? Olha, o que ele tem vestido? Quais são as roupas que o nosso paciente veste? Não no sentido se ele fica, sei lá, de short ou de calça, não é nesse sentido. É no sentido de o tecido que ele veste causa ou não alergia? Agride a pele dele? Tudo isso é importante que a gente considera, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, o quarto do paciente, especialmente o leito, é também uma obrigação nossa. A gente precisa observar esses pontos. Mas não só a cama, né? Não só o leito do nosso paciente, mas também todo o quarto. Então, por exemplo, tem quartos
que você pode ter barreiras ou algum utensílio ali que pode causar um acidente, um tapete. Tapete é característico em acidente idoso. Tapete e idoso costuma resultar... Tapete mais idoso é igual, normalmente, a queda. E a gente não quer que o paciente caia, porque se ele cair, aí vem muitos problemas, né? Principalmente pessoas idosas. Quedas, eu tenho algumas amigas que estudam quedas de idosos no grupo de pesquisa. E a gente tem observado que toda vez que o idoso cai, esse idoso tem algum tipo de prejuízo. Então, tem os idosos que caem e aí tem que ir para o hospital, normalmente quando às vezes podem cair e quebrar o fêmur. Tem que ir para o hospital, fazer cirurgia, e a idade, o processo de recuperação já é um pouco lento. No hospital, você tem chance de pegar uma infecção hospitalar, por exemplo. Alguns morrem, e, na verdade, muitos morrem nesse processo. Quebram o fêmur, vão para o hospital, é difícil recuperar, pega infecção hospitalar, morre. Os que não morrem, ficam um tempo se recuperando, 8, 9, 10 meses, um ano. Quando se recuperam, sentem medo de cair novamente. Olha, nossa, caramba, ano passado eu caí, fiquei um ano para voltar ao normal. Ai, eu vou ficar mais quietinho. Eu não vou mais, eu vou ficar mais na minha. Eu vou ficar saindo, não vai que eu caio de novo, vou ter que ir para o hospital de novo. E aí eles começam a ter medo de cair. O medo de cair faz com que eles fiquem mais paradinhos, mais quietinhos, e conforme o tempo passa, mais e mais parados esses idosos vão ficando, e aí em algum momento eles acabam acamados. E obviamente acamados tem chance de desenvolver doença e tudo mais. Então qual que é a ideia? Olha, a gente precisa também considerar o ambiente. O quarto do paciente tem tapete? Talvez tenha que tirar. Não, mas a dona Joana ama tapete. Talvez a gente tenha que usar, então, um tapete antiderrapante. Existem opções. O que a gente não pode é deixar acontecer. Sempre a gente preza, meninas e Elisângela, sempre a gente vai prezar, deixa eu colocar aqui. Sempre a gente vai prezar por prevenir acidentes. A prevenção é fundamental. Eu não preciso esperar que o meu paciente caia. Eu sei que um tapete vai fazer ele cair. Eu sei que um piso escorregadio pode fazê-lo cair. Eu sei que ele tem algum tipo de comprometimento mental e ele pode cair de uma janela que não tem grade. Então, são questões básicas, simples, que a gente precisa considerar. Olha, o quarto de um paciente tem uma suíte, tem um banheiro lá, né? Tem um banheirinho lá. Mas esse banheiro não tem barra de apoio. É complicado, porque talvez quando o meu paciente for sentar no vaso, por falta de apoio, ele também pode cair, entende? Não, professor, olha, no chuveiro não tem barra, na casa não tem barra, nos corredores não tem barra de apoio. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, na próxima aula, o que são essas barras. Mas são itens que nos auxiliam também, e auxiliam o paciente a reduzir as chances desse paciente cair. A gente trabalha com acessibilidade e tudo mais. Deixa eu só botar aqui, para não atrapalhar. Aí, ótimo. Bom, vamos lá. Então, como é que anda a arrumação do leito do meu paciente? A gente tem que observar, tá? E essa mudança de decúbito, basicamente, significa mudar a posição do paciente. Deixa eu mostrar para vocês. Esse quarto, essa imagem, vejam aqui, ó. Passar esse quartinho aqui, percebam, ele não tem, pelo menos não que a gente consiga ver, né? Itens ou utensílios que possam causar um acidente ali, ó. Meu, o chão tá livre. Você tem vão livre entre a cama e aquele móvel ali que tem a televisão ou o computador. Tem um vão livre aqui do lado de baixo. O paciente também tem acesso à cama aqui pelos pés. Tudo livre, o caminho livre.
significa o quê? Menos chance de sofrer uma queda. A cama não parece ser muito alta, o que também pode dificultar, mas também não parece ser muito baixa. Isso também pode aumentar o risco do paciente cair. Tá? Então, esse é só um exemplinho aí de... Peguei um exemplo qualquer na internet, só para mostrar para vocês que a gente não pode esquecer desse ambiente. Professor, a disposição dos móveis, ou seja, como os móveis ficam, onde que fica o guarda-roupa, onde fica a penteadeira, impacta em como meu paciente fica? Impacta. Às vezes o paciente gosta do guarda-roupa aí, exatamente onde está. Se a gente mexer nesse guarda-roupa, a casa cai, fica nervosa, ela fica nervosa, fica irritada, por quê? É uma história. Então, às vezes, ela já mora na casa há 30 anos, 40 anos, sei lá. O guarda-roupa sempre esteve aí. Toda vez que a gente vai propor uma mudança, olha, dona Helena, eu vou tirar o guarda-roupa daqui, não você, né? Mas eu tô falando, olha, é melhor a gente tirar o guarda-roupa daqui, pôr ali, vamos pôr a cama de lá, de lá. Toda vez que a gente for fazer isso, for dar essas sugestões, é importante que a gente entenda se isso pode fazer com que o nosso paciente fique nervoso, fique irritado, estressado. Por quê? Porque, principalmente idosos com Alzheimer, vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente acha, ele está esquecido, ela está esquecida, vou mexer, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Eles não gostam que a gente fique mexendo, porque se sentem perdidos. Então, imagina, hoje a cama está ali, ó, perto da janela. De repente, amanhã, você muda a cama e põe ela aqui perto do guarda-roupa. E o idoso, principalmente os que têm algum tipo de comprometimento de memória, para que eles consigam se deslocar, para que consigam andar, eles precisam ter mais ou menos um padrão, uma rotina. Olha, eu sei que quando eu saio do banheiro e olho à direita, tá a minha cama, então eu já estou acostumado. Eu estou habituado assim, fica mais fácil o convívio. Mas, se a gente fica trocando, troca a cama, troca guarda-roupa, muda, ele se sente perdido, ou ela, né? Enfim, o paciente se sente perdido, fica irritado, e aí fica mais difícil ainda a gente cuidar. Então, toda vez que você for propor uma mudança na disposição dos móveis, ou seja, como os móveis ficam no cômodo, é importante que você considere o que é interessante para o seu paciente. Tá? Então, sempre visando a segurança dele. Então, toma cuidado. Não faça mudanças que vai deixá-lo ou deixá-la irritado. Não, não é por aí. A gente também precisa respeitar a vontade do paciente, né? Então, são itens aí mais relacionados à humanidade, né? A gente precisa ser, pelo menos eu não gosto. Lá em casa a gente tem um jeito da gente deixar os móveis. Giovanni, a esposa, né? Giovanni e eu deixamos os móveis lá do nosso quarto do jeito que a gente acha que funciona melhor. Se alguém chegar lá e mexer tudo, mudar a cama, mudar a prateleira, mudar tudo que a gente tem lá, vai ficar diferente. Porque tem uma lógica em a cama ficar onde a gente deixou, né, lá em casa. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. E se alguém chega e mexe e não me avisa e não me pergunta, com certeza a Giovana com certeza vai soltar até fogo pelas narinas, né? Não gosta, né? Então, assim, se a gente não gosta, é importante que a gente também entenda que o paciente pode não gostar. Professor, significa que não vai mudar? Não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é uma conversa. Dona Helena, ou fulana, se a dona Helena, talvez ela tenha, não se lembre mais das coisas. É importante conversar com a filha ou com o responsável. Olha, você acha que é interessante a gente mudar? Eu pensei em colocar a cama aqui por conta disso, 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 disso. É sempre uma justificativa. Por que você quer tirar a cama dali e mudar? Não pode ser só porque você acha que fica mais bonito. Não. Tem que ter uma disposição. Os móveis precisam ficar num lugar que facilita o seu cuidado. Onde fica melhor? Onde o paciente vai sentir mais agradável? Em todas essas questões. Professor, olha, ele é bem rico, mora numa cobertura. De frente, assim, tem uma janela toda de vidro e a gente consegue ver grande parte da cidade, porque é uma cobertura bem alta, num prédio bem alto, e eu consigo ver a gente tem uma vista muito bonita da janela dele. Então, eu pensei, professor, em colocar a cama nele de frente para ir para essa janela. Eu acho que isso vai deixá-lo mais feliz.
E aí você começa a pensar o porquê da mudança. E lógico, eu acho isso uma justificativa legal. Importante, olha, importante, porque assim ele vai se sentir mais vivo, ele vai ver mais as pessoas, à noite ele vai poder ver luzes, que ele ama luzes. Eu, por exemplo, curto luzes, eu gosto muito, eu gosto de ver luzes assim à noite, eu sou apaixonado. No meu caso, faria sentido. Se eu morasse num prédio, com certeza eu ia amar ver as luzes. Então, o que a gente consegue mudar? Como é que a gente consegue mudar e por quê? Tem que ter uma justificativa, principalmente procurando a segurança do paciente e minimizando a chance desse paciente cair, ter prejuízo. Bom, falando da mudança de decúbito, que eu citei lá, é o seguinte, gente, meninas, vejam, isso aqui é importante para que vocês entendam o porquê que a úlcera, ou como a gente chamava antigamente, né? Por que a escara acontece? Olha, nós temos aqui, eu tenho uma imagem, vou mostrar aqui para vocês, né? Vejam esses pontos que tem uma setinha em vermelho. Então, vejam, tem uma figura, um homem aí, um ser humano. Esse ser humano está em 3 posições. Bumbum para baixo, ou seja, barriga para cima, né? De ladinho e bumbum para cima. Bumbum para baixo, de ladinho, bumbum para cima. Essas posições simulam o quê? Demonstram as posições que a gente pode ficar na cama, certo? Então, quando você vai dormir, ou você dorme de lado, ou você dorme com a barriga para cima, ou com o bumbum para cima. Não tem como fugir disso. A gente sempre vai estar em uma dessas posições. O paciente acamado também, em uma dessas posições, ele sempre vai estar. Tá? Ou bumbum para baixo, ou bumbum para cima, ou de ladinho. Agora eu vou falar o nome técnico para vocês de cada uma dessas posições. A gente não fala assim, eu falei bumbum para cima, para baixo, só para vocês se situarem nas imagens. A primeira imagem, que é o bumbum para baixo, ou seja, barriga para cima, é o que chamamos de decúbito dorsal, tá? Barriga para cima, decúbito dorsal. De ladinho, decúbito lateral. Faz sentido, né? Porque o paciente está lateralizado. Por isso, decúbito lateral. Bumbum para cima, decúbito ventral. Tá? Novamente. Bumbum para baixo, decúbito dorsal. De ladinho, decúbito lateral. Bumbum para cima, decúbito ventral. Essas posições têm outros nomes, mas esse nome que eu passei para vocês já dá para a gente conseguir se nortear, tá bom? Então vamos falar uma por uma. O que significa cada uma dessas posições? Vamos começar pelo decúbito dorsal, que é a primeira imagem lá, o primeiro homem, primeira posição que esse ser humano aí se encontra, que essa pessoa se encontra. Vejam onde estão as setinhas. Então, você tem uma setinha na cabeça, ombro, cotovelo, bumbum e calcanhar. O que são esses pontos? São o que chamamos de pontos de pressão. Ou seja, quando você e eu estamos deitados nessa posição, essas regiões indicadas pelas setinhas em vermelho são as regiões que recebem pressão. Então, o meu corpo, quando eu estou deitado no colchão, eu tenho peso, obviamente. Sou pesado pra caramba. Há um atrito entre a minha pele e o colchão. Então, eu tenho pressão por conta do meu peso, a minha pele é pressionada. Você tem o meu peso, você tem um colchão, há um atrito, uma pressão, a gente chama de pressão, né? Vocês vão entender o porquê que a gente chama assim. Toda vez que eu tenho alguma posição. Vejam que essa pressão na minha pele vai mudando de acordo com a posição em que eu me encontro. Então, veja, quando a gente fica de lado, por exemplo, a pressão da cabeça está na orelha, de ladinho. Se eu estou de barriga para cima, a pressão está na nuca. E se eu estou de frente, normalmente a gente pode ficar assim, a pressão está aqui.
Então, toda vez que eu mudo de posição, eu mudo os pontos de pressão. Então, outra imagem para... Aí, ó. Mais uma imagem para mostrar para vocês. Conforme eu mudo a posição, eu mudo os pontos de pressão. O que isso significa? Vejam aqui, ó, deixa eu voltar nessa imagem. Se você, então vamos supor que a nossa pessoa aqui, o nosso paciente, começou lá decúbito dorsal, que é o barriga para cima. De tempos em tempos, eu tenho que mudar a posição que ele fica na cama. Por quê? Porque eu vou aliviar a pressão. Porque essa pressão no corpo é que causa, é um dos fatores que causam a úlcera por pressão. Entende? Que a gente chama de escara. Entende? Porque a gente mudou, a gente não, né? Enfim, os pesquisadores, né? Começaram a chamar não mais escara, mas sim úlcera por pressão, porque é a pressão do corpo da pessoa, um atrito com o colchão, é essa pressão, principalmente em pacientes mais cheinhos. Então, quanto mais cheinho é um paciente, mais chance ele tem de ter úlcera por pressão. Isso não significa que pacientes magros não tenham. O paciente magro também tem úlcera por pressão, tá? Também tem. Mas, quanto mais cheio você é, quanto mais pesado você é, mais chance, porque é maior pressão, né? Mais peso, mais pressão. Menos peso, menor pressão, mas a pressão ainda existe. Então, toda vez que você muda de posição o paciente, essa pressão é aliviada. Então, vejam, ó, vamos pegar aqui o exemplo. Imagem 1, a pressão está no bumbum. Conseguem ver ali? Quando é que ele está de barriga para cima, a pressão, um dos pontos é no bumbum. Quando eu viro o paciente de lado, eu alivio a pressão do bumbum. E coloco a pressão no quadril. Daí um tempo, eu viro o paciente novo e a pressão vai para onde? Para a coxa. Então, eu alivio a pressão no bumbum, alivio a pressão do quadril, coloco a pressão na coxa. Daí um tempo, eu mudo de novo. A pressão volta para o bumbum, eu alivio a pressão da coxa e alivio a pressão do quadril. Depois, a pressão volta para o quadril, eu alivio da coxa e alivio do... É um ciclo, conseguem perceber? Por isso que eu preciso mudar o meu paciente de posição. Porque em algum momento ele vai estar com uma pressão em determinada região, quando eu mudo, eu jogo essa pressão para outra região e alivio outras que já foram pressionadas. Então é um ciclo, não para, nunca para. Enquanto o paciente está acamado, depende, né? Se temporariamente ou se por um tempo indeterminado, a gente sempre tem que fazer essa mudança. Essa mudança de posição tem um nome. A gente chama de mudança de decúbito. Por isso que está aqui, quer ver? Ó? Aqui, último item aqui, mudança de decúbito. Que significa, na verdade, a mudança de posição. Eu preciso fazer isso. Porque se eu não mudo a posição do meu paciente, eu faço com que ele fique com a pressão só em uma região, isso aumenta a chance da gente ter uma úlcera por pressão, tá? Então, por isso que é tão importante você e eu entendermos isso. A gente vai fazer isso na prática. Lógico, não vai ter um paciente, né? Mas a gente vai simular. Tem uma maca aqui, a gente vai simular. Então, alguém vai ser o nosso paciente. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode ir mudando, tá? Isso é importante porque você, em algum momento, pode ter contato com um paciente acamado, tá? Não que vai ser acamado a ele é tetraplégico, não é isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, você pega talvez uma gestante que teve algum tipo de complicação. Talvez essa moça tenha que ficar por um tempo. E aí, beleza? Tranquilo, Filipão? Você fica... Você vai pegar uma gestante, ou pode pegar, que teve complicação, que vai ter que ficar mais em repouso. Então, a gente tem que sempre ir adaptando, entendendo como é possível fazer essa mudança de decúbito. Nem toda posição dá para todo paciente. E aí a gente vai conversar sobre isso quando for fazer a aula prática, tá bom? Mas o que é importante que vocês saibam, a mudança de pressão, a mudança de decúbito, que é esse alívio da pressão, precisa acontecer. Porque se a gente não observa, a gente condiciona o paciente a ter mais chance de ter uma úlcera. E aí, a gente vai ver úlcera daqui a pouco, já na próxima aula.
vocês vão ver que não é uma condição tão simples. É complexa, tem estágios, e conforme a gente avança de estágios, mais difícil é. Oi? Mais incômoda, mais chance de infecção, porque fica aberto. Então, é uma situação muito complicada e a gente tem que sempre procurar prevenir. Professor, não quero que meu paciente tenha uma úlcera por pressão. Excelente, é isso aí. Você realmente, você não pode querer. Mas não é só não querer. Você precisa trabalhar com as ferramentas certas e do jeito certo. Mudança de decúbito, hidratação da pele, o tecido do seu paciente. Não pode deixar ele com xixi, porque a umidade acaba facilitando esse atrito que a pele tem com o colchão. E aí a gente tem que ir observando vários pontos, mas a mudança de decúbito, essa mudança de posição, é fundamental. Professor, mas eu não vou lembrar, eu tenho tanta coisa para pensar, você acha que eu vou lembrar exatamente o minuto que eu mudei meu paciente? Eu mudei ele, sei lá, vai 12h07. 4h07, porque assim, a gente sempre muda no máximo a cada 2 horas, tá? Essa é uma recomendação. Então, se você muda agora, olha só, 8h57 no meu. No máximo, daqui 2 horas você tem que mudar de novo essa posição. Então, a gente fica mudando várias vezes durante o dia. Existe uma ferramenta que facilita esse nosso serviço. Que ferramenta é essa, professor? É isso aqui que está na tela de vocês, ó. Um reloginho. Percebam que ele tem horários. Primeiramente, para vocês se situarem. Vejam que ele tem cores diferentes. Uma cor vermelha, uma cor verde e uma cor amarela, certo? Cada cor significa uma posição. Agora vamos lá. Olha a cor vermelha. Tem um DD. Significa decúbito dorsal. Tá aqui embaixo a legenda, ó. Para você, não dá para ver? DD significa decúbito dorsal, que é barriga para cima. É o bumbum no colchão, né? Então, decúbito dorsal, barriga para cima. Vamos pegar um exemplo. Olha lá, meio-dia, aqui ele é dividido por horas para facilitar a nossa vida. Então, meio-dia, por exemplo, você coloca o paciente em decúbito dorsal. Meio-dia, o paciente está ali com a barriga para cima. Às 14 horas, que é o verdinho, você vai colocá-lo decúbito lateral esquerdo. Lateral, ele vai ficar de ladinho, mas com o lado esquerdo no colchão, certo? Às 16, que é o amarelinho, tá DLD, decúbito lateral direito. Então, o que é que eu vou fazer? Coloco de barriga para cima, coloco o lado esquerdo, lado direito e volto barriga para cima. É uma mudança, não para. Então, vejam, sempre de 2 em 2 horas, ó. No vermelhinho, decúbito ao meio-dia, deu 14 horas no máximo, passo para a lateral esquerdo, no máximo às 16, volto para a lateral direito, depois volto para decúbito dorsal, que é a barriga para cima. É um ciclo, nunca para, nunca para. E aí esse mecanismo pode nos ajudar, facilitando a nossa vida, por meio de a gente considerar esses pontos aí. Eu vou montar uma forma simples, que você não precisa se preocupar com os minutos.